Evangelho de João, capítulo 13, verso 1 a 38, dando continuidade aos nossos encontros que transformam. O tema de hoje é o encontro com a mesa. Nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo 13, do 1 ao 38, uma leitura um pouco extensa, mas fará todo o sentido dentro do que nós vamos falar aqui nessa noite. Evangelho de João, capítulo 13, de 1 a 38. Antes de nós lermos, gostaria de orar com vocês, pedindo para que o Espírito Santo venha falar conosco, para que nós tenhamos mais dele e menos do nosso entendimento, da nossa carne, menos de nós mesmos. Amém? Senhor, nós colocamos diante da tua santa presença este momento, que seja o momento em que o Senhor fale conosco, que seja o momento em que o teu Espírito tenha liberdade, total liberdade, que o teu Espírito traga revelação, que o teu Espírito nos mostre aquilo que o Senhor quiser. Nós colocamos o santo momento da tua palavra na tua presença, que o Senhor fale conosco da maneira que o Senhor quiser, que toda distração caia por terra, que toda mente, Senhor, divagando caia por terra. Pai, que toda rede social que vem para tirar a atenção dos teus filhos caia por terra em nome de Jesus Cristo, que nós possamos nos focar na tua mensagem e no teu recado, em nome de Jesus, amém. Amém? João, capítulo 13, verso 1 a 38, diz o seguinte: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Vamos ler o verso 4 de novo? Assim, Jesus, o que ele fez? Levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com uma toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, se vais lavar os meus pés. Senhor, vais lavar os meus pés? Uma pergunta. Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Olha a resposta de nosso amigo Pedro. Pedrão, diretão na resposta, diz o seguinte: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos, a minha cabeça, lava logo tudo. Respondeu Jesus: quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa, e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés,
vocês também devem lavar os pés uns dos outros, pois eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente, que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Verso 18, não estou me referindo a todos vocês. Olha o que ele diz, conheço os que escolhi, mas isso acontece para que se cumpra a escritura. Aquele que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Estou lhes dizendo, antes que aconteça, a fim de que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou, digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava. Quem era esse discípulo, irmãos? João, muito bom. Estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como a dizer, pergunte-lhe a quem ele está se referindo. Verso 25, inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Verso 26, respondeu-lhe Jesus, aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu porque Jesus lhe disse isso. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram, o que Jesus estava lhe dizendo? Que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. Verso 31. Depois que Judas saiu, Jesus disse, agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho do Homem nele mesmo, e o glorificará em breve. Verso 33, meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo, para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu, para onde vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou, Senhor, por que não posso te seguir agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu, você dará a vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Amém? Até aí. Todo esse contexto que nós lemos faz parte do contexto da ceia da mesa. E para iniciar
antes de nós entrarmos no contexto da leitura que nós lemos, nós precisamos ter em mente que o Espírito Santo de Deus precisa abrir nossos olhos para que nós possamos contemplar a beleza deste momento, o momento de nos assentarmos diante da mesa do Senhor. Meus irmãos, a ceia não é um momento comum. Muitos têm como um momento comum. A ceia não é um momento comum. Nós fomos convidados pelo Senhor Jesus, soberano deste universo, aquele que é totalmente santo, totalmente puro, soberano absoluto, para sentarmos diante dele, da sua mesa. Nenhum de nós, nem eu nem você, nenhum de nós é digno de estarmos vivenciando este momento. Aqueles 12 homens não eram dignos de estarem vivenciando aquele momento. Porém, se não fosse pela própria obra dele, pela própria obra de Cristo, nós não poderíamos estar diante deste momento. Ele nos deu condições de nós nos assentarmos diante deste momento. Ele nos convida a nós nos assentarmos na mesa e contemplarmos hoje um pão e um cálice que tem total significado, que mostra-nos um cenário espiritual. Nós estamos vendo aqui algo físico, mas representa um cenário espiritual. Mostra-nos uma profundidade muito grande. Isto não é uma liturgia de um culto. Isso não é um ritual. Isso não é, acontece uma vez por mês na igreja, que eu vou no primeiro domingo do mês, às vezes quando tem algum evento eles mudam para o segundo. Isso não é um ritual. Mas isto é um cenário espiritual que o Senhor Jesus deixou para nós como igreja, ensinou aos seus discípulos, os seus discípulos deram continuidade, o apóstolo Paulo deu continuidade nas igrejas, e nós fazemos isso até os dias de hoje. Então nós precisamos do socorro do Espírito Santo de Deus, para nós entendermos a realidade deste momento, a realidade disso que está acontecendo aqui nessa noite, a realidade do que nós estamos vivenciando aqui nessa noite. Precisamos ter os nossos olhos abertos para enxergarmos o Cordeiro Santo que morreu e ressuscitou e tem as suas mãos furadas pelos cravos, que está nos servindo aqui. Nós temos aqui diáconos que nos servem, mas eles são discípulos de Cristo, porém no meio da mesa está o Cordeiro Santo e glorioso, que ressuscitou, que está orquestrando este momento. Amém, meus irmãos? Jesus está no meio da sua igreja. Jesus está orquestrando este momento, como ele orquestrava aquele momento com seus 12 discípulos. Ele também está aqui nessa noite orquestrando este momento, como o Cordeiro que foi morto e ressuscitou, e vive está no meio da sua congregação, e os seus discípulos estão aqui servindo a todos nós. Não é somente um ritual, não é somente uma liturgia. Nós precisamos ter os nossos olhos abertos, precisamos entender isso. Precisamos entender isso. E por que nós estamos abertos aqui? Por que nós estamos reunidos aqui nessa noite? Ele quer que nós nos lembremos de uma coisa. Ele quer que nós nos lembremos de uma única coisa. Uma coisa. Para que quando nós estivéssemos reunidos aqui,
nós pudéssemos nos lembrar dele. Pudéssemos nos lembrar dele. Que simplesmente através dessa lembrança, nós pudéssemos nos lembrar o quanto ele nos ama. Você tem noção do quanto Jesus te ama? Você tem noção de quanto você era indigno? Você tem noção do que ele fez por você? Você tem noção do que ele abriu mão para que você pudesse hoje se assentar a essa mesa? Lembrarmos do seu amor. Lembrarmos do que ele fez por nós. Meus irmãos, a ceia nos remete a muitas coisas, mas eu quero me atentar a duas coisas. Eu tenho um esboço gigantesco aqui, mas eu quero falar de duas coisas. E numa outra oportunidade eu vou continuar. A primeira coisa que a ceia nos remete. A ceia nos remete ao caráter de Cristo. Presta atenção, a ceia nos remete ao caráter de Cristo. A ceia nos remete muito ao caráter de Cristo. A ceia nos remete muito ao caráter do nosso Senhor. Ela nos faz olhar para o caráter dele. Ela faz nos olhar a atitude de humildade que ele teve. A atitude do seu coração. Aquilo que estava nas suas entranhas, aquilo que estava dentro dele, ele sendo rei do universo, ele tendo feito tudo, participado da criação, ele tendo tudo depositado aos seus pés, ele sendo o Senhor soberano de todas as coisas, ele sendo Deus, ele abriu mão de todas as coisas, para quê? Para se fazer homem, e um Deus que se fez homem, um Deus que se fez homem, o que ele fez? Nós lemos lá em João 13, de 1 a 17, o que ele fez? Que ele se levantou do seu lugar, cingiu-se com uma toalha, encheu uma bacia de água, como diz o pastor Ramiro para mim de manhã, que era o trabalho de quem, pastor Ramiro? De escravo, e foi lavar os pés de quem? Dos seus discípulos. Caráter dele. Será que eu e você compreendemos esse amor? Será que nós entendemos esse amor? Se você chegar na sua empresa de manhã, depois daquele dia do metrô, sabe aquele metrô, irmãos? O metrô que você chega na estação Itaquera, que você fala, me arrebata Jesus e me faz aparecer lá na zona sul de São Paulo. Você demora 3 horas, dia normal para chegar. Dia normal, 3 horas para chegar lá. Você fala, hoje é 5 horas. Você chega lá, dia de calor, metrô sem ar-condicionado. Imagina, irmãos, que a regata você já ia chegar molhado já. Aí só que você está de terno e gravata. Sabe? Sabe, né, Wesley? Eu também sei o que é isso. Aí você chega lá, o dono da empresa fala, senta aí que eu vou lavar seu pé agora. Você fala, tem boi na linha aí. Tem boi na linha. Tira a meia. Você fala, não tira. Não. Se eu tirar, você vai me mandar embora. Jesus pegou os 12 e botou, senta aí, galera. Eu vou lavar. E só não vou fazer unha porque eu não sou podólogo. Falou, eu vou cuidar do pezinho de vocês, irmãos. E lavou os pés dos 12. Presta atenção. Isso não é o pior. Quem que tem pé bonito? Ninguém tem pé bonito, irmãos. Imagina aqueles caras que andavam de sandália, descalço algumas vezes. Mas esse não é o problema. Esse não é o problema. Ali estavam homens que até então não eram fiéis a ele. Estavam homens que não eram fiéis a ele.
Eram discípulos que discutiam entre si qual deles seria o maior. Quais deles seria o digno de estar do lado direito? Um discípulo que pouco depois nós lemos aqui, jurou profundamente que jamais iria abandoná-lo e que iria amá-lo até o final, e depois de tudo, negou ele 3 vezes. Outro discípulo que o traiu, entregando-o à morte. O problema não era o pé feio, o problema eram homens que não eram fiéis a ele. Esse era o problema. E mesmo assim, ele se levantou e serviu aqueles homens e demonstrou àqueles homens o que é reinar em vida. Demonstrou a essência do caráter do reino, que é humildade, mansidão, amor, domínio próprio, fidelidade. Mesmo que não existia fidelidade de um lado, ele era fiel com eles. E existe aqui, eu ouvi um pastor ministrando uma vez e fui pesquisar, e ouvi uma definição do pastor Russell Shedd, que ele diz o seguinte, que está lá, nós lemos em João 13:30, né? Quer ver? Vamos ler João 13:30, fala assim, ó, 13:30 não, mais para cima, né? 13:30 é o final. 26, fala assim, ó. Respondeu Jesus: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E no 13:30 fala: assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. Russell Shedd fala o seguinte: no Oriente Médio, ainda hoje, receber primeiro um bocado da mão do hospedeiro significa uma grande honra. Judas continuou como alvo da graça de Cristo até que saiu. Presta atenção, até hoje é assim, mas naquela época, quando molhava-se o pão no vinho e dava-se na boca, era sinal da maior honra que existia de receber alguém. Eita Deus, fala Jeová, o inimigo vai me derrubar, irmãos. Presta atenção, todo dia à noite eu dou uma gafe, né, pastor Gevaldo? Senão a voz ficou fina, hoje eu tropecei no retorno. Presta atenção, irmãos, existiam 12, e a palavra fala que tinha um que ele mais amava, não é assim? Fala, mas o que traiu ele pegou o pão, molhou e deu a honra maior àquele homem. Será que você consegue fazer isso? Dar honra a quem te persegue? Será que você consegue dar honra a quem te persegue? Será que você consegue abraçar, orar, abençoar a quem te persegue? Será que você consegue, meu irmão? Como você se comporta com aqueles que se opõem a você? Às vezes uma pessoa se opõe ao que você acha, você já estrila. Você já sobe no tamanco do sapatinho. Como você se opõe às oposições do dia a dia na sua vida? Você perdoa fácil? Meus irmãos, que ele cresça. Cante. Amém? Será que essa cântica é uma verdade? Meus irmãos, nós precisamos amar mais. O caráter de Cristo tem que ser formado em mim, em você. Examinar-se o homem a si mesmo, que o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios, quando ele fala da ceia. Isso é um dos assuntos que eu ia entrar um pouco mais para frente, mas eu vou.
tem a ver com isso. Também. Nós precisamos olhar mais para as nossas vidas. A nossa tendência é sempre olhar para os outros e nunca olhar para nós mesmos. Se Jesus fosse olhar para os outros, ele não serviria ceia para ninguém. Só ele ia comer o pão sozinho, ia tomar o vinho sozinho. Preciso olhar mais para mim. Eu preciso olhar mais para mim. Olha só essa anotação. Esse texto nos mostra como o amor que Jesus carregava consigo era imensurável. Antes mesmo deles começarem a ceia, Jesus já sabia que Judas iria traí-lo, e mesmo assim, ele fez algo impressionante. Deu pão molhado de vinho na boca de Judas, mesmo sabendo do que estava para acontecer. Nós não somos assim, mas ele é assim. Se você soubesse antecipadamente que alguém iria traí-lo, o que você faria? Né? Eu li seus lábios. O que você faria? Se você soubesse antecipadamente que alguém iria traí-lo, o que você faria? Jesus deu honra. Sabe o que acontece? Muitas vezes na minha cabeça, na sua cabeça, é o certo. Mas o certo é olhar na Bíblia e ver o que Jesus faria. Ore, abrace, ame. A resposta para tudo é o amor. A essência de Deus é o quê? Qual é a essência de Deus, irmãos? Ame. Segunda situação que a mesa da ceia nos remete. Ela nos remete à compaixão. Essa semana eu estive lendo muito sobre compaixão e lendo um texto de Mateus, capítulo 15, verso 32. Vamos voltar lá em Mateus, depois nós vamos voltar para João de novo. Eu lia muito esse texto e lia todas as vezes que fala de compaixão no Novo Testamento, quando se refere a Jesus falando de compaixão. E procurei a tradução todas as vezes que fala de compaixão referindo-se a Jesus. Muitas vezes a palavra compaixão na gente gera a palavra dó. Compaixão, um pouquinho de dó. Compaixão. Vem cá, dá um abraço em você. Olha o que diz aqui, 15:32 fala assim, Jesus chamou os seus discípulos e disse, o que diz aí? Tenho compaixão desta multidão, já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. E aí? Eu anotei aqui, eu vou ler para vocês, se vocês entenderem. Todas as vezes que fala de compaixão com relação ao coração de Jesus, na Bíblia tem uma tradução especial para isso, tá? E diz assim: a compaixão que se refere ao coração de Jesus está relacionada às entranhas dele, aquilo que está dentro dele. Essa expressão, ela implica na mais profunda realidade de um sentimento verdadeiro, não é algo que acontece na hora, tipo, viu? Estou com compaixão, não. É um sentimento verdadeiro. Ele quer dar solução para aquilo na hora, ele quer dar um jeito, ele se comove com aquilo deixa ele perturbado. Quando o Senhor Jesus usava essa palavra compaixão, significava que ele estava expressando aquilo que era de mais profundo e genuíno e era real sentimento do seu coração. E isso, meus irmãos, deve nos impressionar e nos tocar profundamente, porque o Senhor Jesus era movido por seu coração de compaixão. A mesa nos remete à compaixão, porque ali ele pensava em mim e ele pensava em você. Este Senhor que pensava em mim e em você, nos convida para nos assentarmos à sua mesa.
É uma demonstração de compaixão que nós não merecemos. Nós não merecemos essa demonstração de compaixão. Que ao partirmos o pão, o Senhor que nós possamos enxergar e entender que o corpo dele foi partido na cruz pelas nossas vidas. Presta atenção, irmãos. O profeta Isaías diz, o que ele diz? Que pelas nossas, pelas nossas, pela quê? Por quem? Traduz, não, quero que você fale a verdade. Fala, eu quero testar você, estou perguntando, irmãos. Pelas suas, nós, o que são essas pisaduras? O que são essas pisaduras? As marcas, mas essas marcas elas se referem a uma coisa. Quando Jesus estava sendo açoitado com aquele chicote especial lá, que era a zorrague, que ela tinha aquelas pontas metálicas, que quando ele era açoitado e batiam nas costas dele, e aquelas pontas metálicas penetravam nas costas dele, e os soldados puxavam, e quando puxavam vinham pedaços de carne, e esguichava sangue, a carne dele estava sendo esmiuçada. Isso significa as pisaduras. Isso significa pelas suas pisaduras. Esmiuçado, partido numa cruz. Presta atenção, irmãos. Ele não teve compaixão de si, mas ele teve compaixão de mim e de você ao subir naquela cruz. Ele não teve compaixão de si, mas ele teve compaixão de mim e de você quando subiu naquela cruz. Ele não estava preocupado com ele, mas ele tinha compaixão de mim e de você quando subiu naquela cruz. Quando nós nos assentamos nessa mesa aqui hoje, nós não nos assentamos porque temos mérito. Nós nos assentamos porque é uma oferta da graça de Deus. Nos assentarmos nessa mesa aqui nessa noite é uma oferta da graça de Deus. Que o Senhor Jesus seja honrado cada vez em que eu e você nos assentamos nessa mesa. Que o Senhor Jesus seja honrado cada vez que nós nos assentamos diante dEle. Que não seja mais uma liturgia, um ritual, o primeiro domingo do mês, mas que seja a celebração, a festa, que seja um momento de reflexão, que seja um momento de nos aproximarmos, que seja um momento, meus irmãos, de nós nos regozijarmos, que seja um momento de nós olharmos para trás e enxergarmos a cruz, que seja um momento de nós olharmos para o hoje, não enxergarmos os defeitos dos nossos irmãos, mas olharmos para nós mesmos, e olharmos para a frente, e enxergarmos o grande dia, porque a ceia nos remete para o passado, para o presente e para o futuro. Para o passado, para olharmos, para contemplarmos a cruz, para o hoje, para nós olharmos para nós mesmos, e para o futuro, para guardarmos a volta gloriosa do nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Que seja assim nas nossas vidas, que nós possamos nessa noite, nos assentar diante do Senhor, com arrependimento, com imensa alegria, com gratidão, com temor, e com muita celebração, porque nos assentarmos nessa mesa, foge da nossa compreensão, mas pertence a nós este momento, que nós possamos participar com imensa alegria em nossos corações. Gostaria que vocês fechassem os seus olhos, curvassem sua cabeça.